BO, 30 de janeiro de 2022, ou seja, do dia dos fatos, confeccionado às 11h46, ou seja, poucas horas depois do fato, mas tem o nosso BO. Fomos acionados via CEPOL de um código 8 tentado na rua Nete do Bar, 1701, no Tatuquara. Deslocaram o investigador Marcelo e o papiloscopista Betold. Chegando no local, uma distribuidora de bebidas do Barba, de propriedade do senhor Everton Ney, o qual relatou que uma mulher, comece já a prestar atenção, que uma mulher apareceu em frente ao seu comércio pedindo socorro. Isso aqui consta de poucas horas do que aconteceu. Uma mulher apareceu em frente ao seu comércio pedindo socorro, que logo em seguida apareceu um homem e desferiu algumas facadas na mulher, se evadindo logo em seguida. A PM foi acionada, assim como o SAMU, que encaminhou a mulher para o Hospital do Trabalhador. Everton disse não conhecer a mulher, que ela foi apenas uma vez no seu comércio, que ele abriu o estabelecimento apenas 2 semanas e que também não conhecia o homem que a esfaqueou. Vejam, né, as pessoas, isso aqui é super comum. As pessoas têm medo. Tem medo. Depois, né, intimado, enfim, vai lá, a polícia daí fala. Uma pessoa não quer se envolver. Pessoal, crime de homicídio, vocês vão ver isso. E eu tenho um discurso só, porque eu vou fazer o juízo com vocês, não vou me falar outra coisa que eu estou falando hoje. Crime de homicídio é difícil arrumar testemunha. Ninguém quer se envolver, as pessoas têm medo. E são 3 coisas mais que o Dr. Tiago falou, mas a coisa que mais eu faço aqui, traficante matando traficante, ou traficante matando usuário, poder ver. O que mais tem? Segunda coisa que mais tem é isso aqui. Homem matando mulher. Segunda coisa que mais tem. E as pessoas não querem se envolver. Quem se envolve é familiar, né? Ou quando a pessoa, né, a polícia consegue achar a testemunha disposta a depor, o que é bem difícil. Fomos até a residência da mulher, na mesma rua, mas não havia ninguém no local. À frente da distribuidora, vejam, pessoal, que em nenhum momento fala nada, ninguém fala nada de incêndio, ou de sinal de incêndio, ou de algo queimado. Ah, doutor, mas por que não tem um laudo de local de crime? Não sei se a defesa vai falar isso, mas acho que não, né? Porque laudo de local de crime não faz quando tem vítima sobrevivente. E lembrem, por quê? Porque está tudo contaminado. Você pegou, tirou a vítima de lá. E lembra que ela não morreu lá, ela morreu no hospital. Então não vai lá ninguém fotografar. Tem fotografia depois dos investigadores. Mas laudo de local de morte é feito em homicídio consumado no local. Senão não tem laudo de local de morte. Mas vejam, no BO, foram até a casa, ninguém fala nada de incêndio. Nada. Os PMs aqui, foi perguntado para o Dr. David, nada de incêndio. Isso é papo furado porque é a versão que ele dá do que ele foi fazer lá. Né? Daqui a pouco a gente chega nisso. Fomos até a residência da mulher, na mesma rua, mas não havia ninguém no local. Né? Poderia colocar, ó, havendo sinais, né, do fogo, enfim. A frente da distribuidora havia sido lavada e a faca utilizada foi recolhida pela PM. No local existe uma câmera de monitoramento, mas não grava as imagens. Nos dirigimos até a unidade da PM, né, onde conversamos com o cabo Edmilson, que atendeu a ocorrência, juntamente com o soldado Serafim, o qual relatou que a vítima, a senhora Simone dos Santos, foi esfaqueada, provavelmente pelo seu ex-marido, o senhor Luiz Carlos Fernandes, que houve um desentendimento entre os dois na residência da senhora Simone, e o senhor Luiz a perseguiu na rua, vindo a esfaquear em frente à distribuidora de bebidas. Os policiais militares apreenderam a faca utilizada na ação, sendo essa trazida pelo papiloscopista Bertoldi. Na unidade da PM se encontrava a filha da senhora Simone. A filha da senhora Simone, que depois foram encaminhadas para o conselho tutelar. As 2 menores. Uma dele e uma não. Então o nome dele, pessoal, surge 2, 3 horas depois, já documentado, que foi ele que fez isso. Daí, né, o despacho, isso daí vai cair lá na delegacia de homicídios, né, nas folhas 10 tem um despacho do delegado, lá do homicídios, considerando que o fato noticiado por meio do BO tal, a suspeita de tratar-se de feminicídio, em razão das informações, dando conta de que Luiz Carlos Fernandes seria o autor do homicídio praticado contra a sua ex-esposa, a senhora Simone de Jesus dos Santos. Então ele remete para a Delegacia da Mulher, que é a delegacia aqui em Curitiba que tem atribuição para investigar feminicídio. Daí tem a portaria, nas folhas 3,
que é a delegada, doutora Lucia Atena de Aquino Santiago, instaurando a investigação, né? Supostamente foi vítima de crime contra a vida, a senhora Simone de Jesus Santos, cuja autoria foi atribuída a Luiz Carlos Fernandes. Considerando que a conduta se almoda ao tipo penal previsto no artigo 121, inciso 6, parágrafo 2º, ou seja, feminicídio, combinado com a Lei 11.340 de 2006, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar, a Lei Maria da Penha, instauro o inquérito policial. E daí ela manda, ordem de serviço para os investigadores, busca as imagens de monitoramento, para que vão até o local, ver se encontram testemunhas, ou seja, investigadores vão investigar. E os investigadores vão até lá, os investigadores vão até o local, ordem de serviço, folhas 34, né, com as folhas 34, a ordem de serviço da delegada, mandando os investigadores ir atrás de câmeras, as testemunhas, enfim. Daí, os investigadores, nas folhas 42, eles cumprem isso, informam que no dia 31 de janeiro, essa equipe, 31 de janeiro, hein, pessoal? No dia ali, depois, essa equipe de investigação deslocou-se ao local dos fatos, conforme determinado pela ordem de serviço, e lá chegando, procedeu-se a qualificação do proprietário do estabelecimento, onde a vítima buscou socorro, distribuidora do Barba, sendo a pessoa de Ayrton Ney Góes Willigan, vocês lembram dele, né? A pessoa foi ouvida aqui. Verificou-se a informação de que o sistema não está funcionando e não existem imagens a serem recolhidas. Também apurou que as duas crianças da vítima, por volta de 10 e 4 anos, segundo informações, foram resgatadas pelo Conselho Tutelar e entregues à família materna. Que o motivo do homicídio, isso eu estou falando do dia, pessoal, que o motivo do homicídio seria a disputa pela posse do imóvel onde morava a genitora do noticiado, pois consta que esta havia disponibilizado uma parcela do terreno para que a ex-nora residisse. Na verdade é o seguinte, eles separaram, eles tinham uma filha em comum, e ela não queria sair da casa. E a casa era da mãe dele. E daí, os dois estavam nessa disputa. E ele queria que ela saísse e ela não queria sair. É isso. O motivo do fato é esse. Que depois a gente vai ver. E ele matou ela com essa motivação, que a gente consta como uma qualificadora do homicídio, que é o motivo torpe. Depois a gente vai ver a diferença, se for no simples ou no qualificado. E tem a outra qualificadora, que é o feminicídio. Pessoal, daí é ouvido o Everton, folhas 20. Ele é ouvido, pessoal, no dia 1º de fevereiro de 2022. O fato aconteceu no dia 30, né? Foi no domingo à noite, e aqui, na terça, ele é ouvido. O declarante relata que o proprietário da distribuidora Barba, localizada na rua Enete do Bar, no Tatuquara, Simone e Luiz Carlos frequentavam sua distribuidora esporadicamente, pois residem na região, porém não sabia quem eles eram até a ocorrência dos fatos. Com relação aos fatos ocorridos do dia 30 do 1, relata que entre 9h30, mais ou menos 9h30, né, Simone chegou na distribuidora. Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu sempre vou fazer referência ao que eu falar com vocês, né? Está na folha 20, é sempre essa folhinha que está ali, mas eu sempre vou ler. Também quem quiser só prestar atenção em mim, fica à vontade. Quem quiser ir procurando aí, fica à vontade. Tá? Com relação aos fatos, né, Simone chegou na distribuidora pedindo ajuda, estava gritando por ajuda, estava com sangue no rosto e no braço direito. O declarante viu que ela havia sido esfaqueada por alguém na cabeça e no rosto. Logo em seguida, chegou no local o senhor Luiz, conhecido como Chuck na região, com uma faca na mão. Então, só por essa cena a gente consegue imaginar quem que estava atrás de quem. Porque a tese dele é legítima defesa. Eu nunca vi uma legítima defesa que eu vou atrás de alguém. Depois a gente vai ver tudo de legítima defesa. Quem que estava correndo, pedindo ajuda, indo a um local de comércio, por quê? Porque tem gente sangrando. E quem que chegou depois atrás? E quem está vivo e quem está morto? Podia parar aqui já, né? Poupar vocês só 1 hora que eu vou ficar falando mais.
Quem está aqui, ó? Mas vamos continuar, não foi só isso, né? E o declarante, nesse momento, foi abrir o portão da distribuidora para ajudar a Simone. Então viu que Simone e Luiz entraram em luta corporal. E que Luiz deu mais facadas em Simone. Isso aqui ele está falando, pessoal, no dia, tá? O rapaz que fazia 20 dias que tinha mudado para o local. No dia. Então ele chega correndo com sangue, escorrendo, pedindo socorro. E ele alcança ela e deu mais facadas em Simone. Viu que Luiz deu facada nas costas e acho que nos braços de Simone. Até o declarante sair da distribuidora, o noticiado deixou o local, largou a faca e fugiu. Simone caiu no chão, então o declarante acionou o corpo de bombeiros. Um transeunte estava passando no local e pediu para ligar para a polícia. A ambulância chegou em 10 minutos e levou Simone para o Hospital do Trabalhador. O noticiado estava de boné escuro, ele, né? Marrom ou preto, e camiseta azul. O noticiado estava sem máscara e no local a polícia militar mostrou uma fotografia de Luiz. Lembra que a polícia militar conversou com a filha, que falou, ó, o problema dela era com o meu padrasto, deve ser a filha, no caso deve ser a maior, né? Não tem essa informação, mas no caso deve ser a maior, que já sabia explicar toda a situação. Né? Daí mostrou a foto e falou, esse rapaz mesmo. Né? Ex-marido de Simone ao declarante, e o declarante reconheceu ele como autor das facadas. Nesse ato foi realizado o auto de reconhecimento por fotografia, e o declarante apontou Luiz como autor dos fatos. O declarante não sabia até os fatos nada da vida de Simone e de Luiz, ou seja, pessoa isenta, diferente dos outros dois que a gente viu depois. Né? O declarante relata que após o fato, ficou sabendo pela filha de Simone, que não sabe o nome, que Luiz e Simone estavam brigando, pois estavam separados, e Simone não queria deixar a casa, pois construíram juntos. Pelo que o declarante sabe, Luiz está foragido da região. O declarante ficou sabendo que Simone veio a óbito no hospital. Após os fatos, não viu mais Luiz na região. Isso ele falou no dia, depois na audiência. As folhas 1681, tem a da gravação, vou ser bem rápido com vocês. A gente já viu ele falando aqui hoje. É proprietário da distribuidora de bebidas e conhecia o casal de vista, como clientes esporádicos. Contou que antes nunca presenciou brigas entre o casal. Que o estabelecimento, até a casa deles, disse umas 3 casas. Contou que a vítima chegou no estabelecimento pedindo socorro, chegando já ferida. Disse que a vítima pedia socorro e o réu estava agredindo e a faca estava na mão dele. Mencionou que a vítima tenta se esquivar, então ela saiu correndo sangrando, ela vai até o local para pedir ajuda, o cara alcança ela e ela está tentando se esquivar. A vítima está tentando se esquivar e o réu efetua facadas, não sabendo precisar quantas. Diz que a vítima caiu por cima da faca. Contou que o rosto e a cabeça estavam lesionados. Mencionou que a vítima nada falava, já estava agonizando. Disse que o réu se evade do local. Relatou que abriu o portão da distribuidora para a vítima, que estava trancado com um cadeado, mas não deu tempo da vítima entrar. Eis que o acusado chegou na sequência. De novo, quem que foi atrás de quem? Mencionou que chamou o SAMU. Mencionou que a vítima se defendia como podia das agressões do acusado. Que a vítima se defendia como podia das agressões do acusado. E hoje, a última frase que ele falou, que eu anotei aqui, ela foi ali para tentar se salvar. Foi até na pergunta do juiz. Depois que eu tinha perguntado, o doutor David tinha perguntado. Ela foi ali para tentar se salvar. E vocês sabem o que foi isso. 8 horas da noite, tudo fechado ali, correu onde tinha gente. Mas infelizmente não adiantou porque ele alcançou ela e terminou o serviço. Lembrem que ela corre sangrando e ele pega ela de novo. Mas vamos continuar. Pessoal, daí o delegado pede a prisão preventiva dele. O delegado pede a prisão preventiva dele
logo ali no começo, dia 4 de fevereiro, a juíza decide, movimento 14.1 aqui da cautelar. A juíza decide. Tórax, grande quantidade de sangue na cavidade torácica direita. Feridas pérfuro-cortantes nos lobos médio e inferior do pulmão e do diafragma. Então vejam o que aconteceu. Não é qualquer coisa que perfura pulmão. Né? Nós temos órgãos vitais que são os mais protegidos pelo nosso corpo. Pelos músculos, pelos ossos. Pulmão e coração são os mais protegidos do nosso corpo. Sei que tem gente da área de saúde aqui. E isso aqui é lesão de defesa, hein? Tava me defendendo, mas putz, tive que furar o pulmão dela. Lembra que ela pesava 90 quilos. Hein? Desculpa, né? Era gordinha. Se você furar, né? Fora toda essa proteção, né? Camada adiposa, osso, músculo. Força que usou. Né? Conclusão. Conclui o legista que a morte de Simone Jesus foi produzida por hemorragia interna aguda, devido a lesões torácicas causadas por instrumento pérfuro cortante. Assinado por Giliá Álvaro Queiroz Tales, médico, legista RM e tal. Então, pessoal, estou caminhando para o final. E a gente já sabe que a tese da defesa principal, eu não sei se vão vir falar outra tese subsidiária de violência, de homicídio emocional, que é homicídio privilegiado, né? Mas depois qualquer coisa eu trato rapidinho disso para não precisar voltar para a réplica. Mas o fato é, eu tenho uma tese só. Eu tenho uma tese só. Ele matou a esposa, a ex-esposa, com 7 facadas. Pérfuro cortantes. E matou ela, por rolo do imóvel. Por rolo do imóvel. Porque ela não queria sair e ele queria que ela saísse. E aí começou a confusão entre eles. Falando que ela era santa? Não era santa. Não era. Mas nem por isso merecia morrer. Então vamos ver, pessoal, a tese de legítima defesa. Márcio. Vamos ver. Que é o que ele alega. Essa é a tese principal dele. Natália, essa é a tese principal dele. Alguém aqui se importa de usar como exemplo? Se importa, Rogério, de usar como exemplo? Então, Rogério, o que é legítima defesa? Você está lá na sua casa, entra desculpa o termo aí, mas é isso mesmo, entra um vagabundo, um assaltante lá na sua casa, para fazer um mal para você, para sua família, enfim, te amarra sua mãe, amarra sua esposa, enfim, para fazer um mal para vocês. Onde está o dinheiro, onde está não sei o quê, onde está a joia, onde está não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você consegue se desvencilhar, vai lá e pega uma faca que você tem, ou digamos você tem porte de arma, enfim, vai lá, eu tenho porte lá, né, vai lá e faz algo contra a pessoa que foi lá para te agredir, para te assaltar. Primeiro, isso é legítima defesa? Claro, num pano geral, panorama geral. O que é a primeira coisa, Rogério, que você, pessoa de bem, faz? Primeira coisa, procura polícia. Liga para a polícia, vai na polícia, fala, ó, veio um cara aqui me assaltar, consegui me desvencilhar, dei a facada nele, tá aqui, sei lá se está morto, está aqui. O que ele fez? Fugiu. Ah, e se apresentou 15 dias depois com o advogado que vai atrás de testemunha. Porque estava atrás dele. Todo mundo sabia que era ele. Por que você vai procurar a polícia? Daí vem o nome. Para legitimar o que você fez. Ó, tive que fazer. E veja a frase que eu usei. Tive que fazer. Ele teve que fazer? Mesmo que ela tivesse com a faca. Teve, Márcio? O que é legítima defesa para a lei, Fabiano? Está no artigo 25 do Código Penal. Entende-se legítima defesa quem? Usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente contra si ou contra outrem.
Então você pode se defender ou defender sua esposa, defender sua filha. Mas, pessoal, a legítima defesa, ela é exceção e não a regra. O que está escrito no artigo 121 do Código Penal, que é o nosso primeiro crime do Código, Márcio? Matar alguém, pena, 6 a 20 anos. Está escrito lá, matar alguém, salvo se a mulher foi brava, salvo... Não, matou, pena. Tiago, exceção é legítima defesa. E por ser exceção, Luiz, ela demanda todos esses requisitos que eu falei para vocês. Repele injusta agressão, atual ou iminente, usando os meios necessários. Era necessário ele fazer o que ele fez? Perguntem quando estiver lá com os votos. Era necessário ele correr atrás dela e dar 7 facadas? Lembrem que ela corre... Primeiro, mentira que ela que estava com a faca, enfim, mas nem que tivesse. Lembrem que ela corre cortada, sangrando. E depois ele corre, persegue ela e mata lá. 7. Era necessário, pessoal? Além disso, quem foi procurar quem? Ela morreu na casa dele? Ou ela estava na casa e foi procurar ele lá para saquear ele? Por que ela não queria matar ele? Por que ela não foi lá com a faca e dar a facada nele? Ela estava na casa dela. É igual no nosso exemplo aí, Rogério, o bandido lá falar que agiu em legítima defesa contra você. O cara te mata na sua casa, depois ele vai lá, ele sacou um revólver e fui obrigado a dar a facada nele. Era necessário? Ele foi procurar, ele perseguiu. Depois que estava com a faca na mão, então, por que não foi embora? Por que não ligou para a polícia? Por que só não afastou? Outro requisito. Vejam que tem que estar todos para ser legítima defesa. Aqui não está nenhum. Se não tivesse só um, já não era. Mas aqui não está nenhum. Outro requisito. Moderado. Moderado, hein? Facada na cara. Ela sim com várias lesões de defesa. E moderado. Facada nas costas, que perfura pulmão. Moderado. 7. Homem contra mulher. Por que vocês acham que existe Lei Maria da Penha? Que existe crime de feminicídio? Existe mulher ruim, mulher não sei o que? Existe. Estou falando aqui. Mas a imensa maioria das vezes é isso aqui. Por isso que existe lei para proteger a mulher. Isso aqui não é da cabeça de ninguém. Não é da cabeça. Porque isso acontece sempre. Como eu disse para vocês, a segunda coisa que mais acontece é aqui. E o feminicídio envolve violência física, psíquica, patrimonial, que entra aqui. Necessário não era, moderado não foi. Então o que ele usou? De um instrumento letal, em região letal e em grande quantidade. Em grande quantidade. Ele persegue ela, ela sai correndo, pedindo socorro, e ela é atingida pelas facadas num segundo momento. Veja se ele queria ou não queria matar. O cara deu facada em 2 momentos distintos e corre atrás dela para finalizar. E foge. Então a gente vai falar aqui, Rogério, que uma pessoa que fez vários BOs contra, uma pessoa que estava na sua própria casa, uma pessoa que é atingida, corre para um lugar que tem gente, é alcançada, toma facada, morre com a faca nas costas, o outro foge e sai ileso. E a gente vai falar que ele está certo e ela está errada. Porque legítima defesa não tem meio termo. Quem que é o certo e quem que é o errado da nossa história, Rogério? É claro que você está certo. Por mais que você tenha dado a facada no cara. Agora aqui eu tenho certeza que ninguém pensa que ele está certo. Nem ele acha que ele está certo. Tanto é que ele falou umas 3 vezes no depoimento que se arrepende do que fez. Se entra um bandido na minha casa e vai fazer uma coisa para os meus filhos, para minha esposa, eu dou um tiro na testa dele.
E não me arrependo do que fiz. Não me arrependo do que fiz. Mas a primeira coisa que eu vou fazer, ó, tá aqui a arma, a polícia vem aqui, não saio correndo, não fujo. Então, pessoal, eu estou finalizando. Uma outra tese que pode aparecer aqui é o privilégio. Acho que o doutor David não vai alegar isso, porque não é um privilégio. A pena abaixa. Podem ficar tranquilos, pessoal, que eu vou usar assim minha fala, mas não vou voltar para a réplica, tá? O doutor David é excelente, profissional, mas não vou vir aqui para ficar repetindo. Ele vai dar a versão dele, depois vocês decidem. Mas quem, pessoal, age impelido por relevante valor moral, relevante valor social, ou dominado por violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, essa pena é menor. Vou dar um exemplo para vocês. Desculpa agora te usar, Wagner, como exemplo. Você tem uma filha, você chega lá na sua casa, você está lá, de repente chega a sua filha chorando. Sua filha chorando, fala: o que aconteceu, filha? Ah, fui comprar pão na padaria, o fulano, o Zé da padaria, me puxou, Natália, para trás do balcão e me estuprou. Você, pai de família, acaba de ficar sabendo que sua filha foi estuprada, fica louco, perde a noção, vai lá e mata na hora o cara. Você podia matar? Não, não podia. Mas aqui você teve uma razão muito forte para fazer isso. Uma provocação muito forte da vítima para você fazer isso. Daí a sua pena vai ser menor. Agora vamos comparar o que aconteceu aqui com esse exemplo. Para ver como longe está. Num caso desse, pessoal, homicídio privilegiado não é nada. Até porque pelo tempo que ele está preso aqui, ele só vai andando com a gente aqui, ó. Vai andando com a gente. Sabe, Márcio, você já deve ter ouvido falar, né? Você já deve ter ouvido falar que, às vezes no jornal a gente escuta lá: fulano de tal foi condenado por corrupção, 12 anos de prisão. 12 anos. Você fala: nossa senhora, ladrão, não sei o quê. Passam 2 anos ali, você vê no jornal de novo, tá na rua. Acontece isso direto, pessoal? Sabe por quê? Porque aqui no Brasil você cumpre 1/6 da pena, você progride. 1/6, é 16%. Crime violento, agora que mudou a lei, pacote anticrime e tal, 40% começa, a menos a metade. E o homicídio simples cai nessa regra, o privilegiado cai nessa regra. Já o qualificado, vocês já devem ter ouvido falar, entra na lei dos crimes hediondos. Daí para progredir é mais. Além disso, a pena é maior. A pena dele parte dos 6, no simples. Se ele já praticamente cumpriu, já vai progredir, vai para casa. Estou falando de matar, hein, pessoal? Então, quando a gente escuta, às vezes, na novela ali, que fulano de tal falsificou, Natália, um documento e foi preso, meu Deus do céu, é mentira. Estou falando de matar. O cara fica 1 ano e meio, 2 preso. E vai ter a vida inteira pela frente. Agora, se pegar o qualificado, vai ficar mais uns 5 aninhos ali e também já progride. Essa é a nossa lei. Falando que matou a mãe da filha dele. Por quê? Por causa do rolo do dinheiro. Por causa do rolo que ele queria a casa, que a casa era da mãe dele e ela não queria sair de lá. Então, pessoal, estou finalizando com vocês. Peço que vocês confiem no trabalho do Ministério Público. Vou encontrar vocês outras vezes aqui. E condenem ele pelo homicídio com as 2 qualificadoras, motivo torpe e feminicídio com descumprimento de medida protetiva. Que isso também está provado, aconteceu. Pessoal, aqui não é. Eu queria que fosse, mas não é. Reunião da igreja, reunião da assistência social. Queria que fosse, mas aqui é um julgamento de um caso de homicídio, mais especificamente de feminicídio. Vocês são juízes. Aqui, Luiz, aqui, Rogério, não é lugar de ter pena, não é lugar de dar segunda chance, até porque qual pena, qual dó, qual segunda chance que ele teve da mãe da filha dele quando ele foi lá
e fez o que fez com ela. Ah, mas ela era traficante, tá. Era. Mas não era por isso que ele tinha o direito de fazer isso. E pai de família, não pensou nisso quando tirou a vida da mãe da filha. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Desculpa mesmo se me estendi, é que um caso desse não tem como a gente deixar impune e pretendo, de fato, não voltar para a réplica. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado, Dr. David, pelas não interrupções. Né? E, se precisar, claro, eu faço alguma coisa, mas eu peço antes. Mas muito obrigado também. Não é sempre assim, muitas vezes acaba tendo bate-boca, enfim, mas conhecia já o perfil do doutor. Muito obrigado também. Então, até depois, pessoal. Então, jurados, conforme sinalizado aqui, a Defensoria Pública tem o prazo total à disposição de 1h30. Doutor David, seu prazo inicia agora. O senhor tem a palavra, fique à vontade. Só para evidenciar, o senhor vai falar lá direto, né? Tá, então tá ok. Tem o microfone lá, fique à vontade. Senhores e senhora, antes de iniciar a fala da Defensoria Pública, eu vou exibir um breve vídeo, tá? Que esse vídeo traz o pano de fundo de tudo que a gente vai conversar. Pode colocar, por favor? Padrinho. Aí, ó, do jeito que eu passo na rua, ela fica causando comigo desse jeito aí, ó. Tô gravando agora pra vocês verem. Beleza? Entendeu? Padrinho. Pode ir lá. Entendeu? Desse jeito aí. Vem falar aqui que não tava. Ô, Pedro, defenda! Após esse vídeo, agora eu vou cumprimentar o Luiz, né, que passou por episódios. Esse é só uma pequena amostra do que o senhor passou nessa relação, vamos dizer assim, tóxica, que viveu com a Simone. Tá? Mas aqui eu quero lhe agradecer por confiar na Defensoria Pública como uma instituição que vai trazer a sua versão, vai trazer a sua ideia do que aconteceu e como isso se encaixa no direito para que a sua defesa seja promovida aqui de forma justa e compatível com o ordenamento jurídico. Obrigado por confiar na Defensoria Pública. Pode ter certeza que aqui eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, dentro dos limites da lei e da ética, para promover a sua defesa. Muito obrigado. Bom, senhores e senhoras jurados, por que eu coloquei esse vídeo aqui para poder iniciar a minha fala? No sistema de justiça, especialmente no Tribunal do Júri, né, que a gente fala diretamente com a sociedade, é muito comum que o agente processual que vai falar aqui conte uma história. Na verdade, aqui, há quem diga que o tribuno, no Tribunal do Júri, ele é muito mais um contador de histórias do que um jurista. Aqui a gente não fica num debate muito técnico, vocês viram que ninguém aqui ficou falando juridiquês, tudo isso porque a gente está falando com o povo, que não necessariamente tem formação jurídica para entender o que a gente está explanando aqui. E aí acaba que, no final das contas, acaba aquele negócio, um conta uma história, né, com pouca preocupação com a prova, muito mais preocupado com a oratória, com o objetivo de convencê-los do que ele quer que seja decidido aqui. E aí vem o outro e conta uma outra história. Pouco que vocês observaram aqui, você vai concordar, Fábio, o pouco que vocês observaram aqui, antes de começar os debates, de depoimento e testemunha, a gente viu versões absolutamente diferentes sobre o que aconteceu naquele dia. Né? E é por isso que eu faço questão de, em todos os meus plenários, esclarecer, né, diante desse ambiente de conto de histórias, qual é a função da Defensoria Pública. Aqui no Paraná, especificamente, estava até conversando com os colegas, a Defensoria Pública não é muito conhecida. E aí o Ministério Público, muitas vezes, né, não foi o caso aqui hoje, graças a Deus, faz pouco caso do trabalho da defesa. É absolutamente natural vocês verem o que assistiram aqui hoje. O promotor tentando adivinhar o que vai ser sustentado pela defesa, dentro de um viés pejorativo, dentro de um viés dizendo assim, vai forçar a barra, vai viajar. Isso, eu fico muito chateado quando eu escuto, né, enquanto atuante aqui como defensor público, porque não é verdade. Por que não é verdade? A Defensoria Pública é uma instituição, segundo a nossa Constituição Federal,
tem a incumbência de defender direitos. Eu, enquanto defensor público, não venho aqui defender resultados ilícitos. Eu não venho aqui chegar para o réu e falar, você é meu assistido e tudo que você fizer eu vou lá defender para que você não seja responsabilizado nunca. É essa a impressão, Rogério, que muitas vezes é passada pela acusação. E eles se apropriam de um lugar de fala, de que promove justiça, se apropriam de um discurso lindo, manso, educado, cortês, protetor das mulheres e tudo mais, quando, na verdade, a Defensoria Pública é a instituição que tem essa vocação. Se vocês lerem depois o artigo 134 da Constituição, vão ver que é a Defensoria Pública quem defende os direitos humanos, defende os direitos de todas as pessoas necessitadas. Hoje, o necessitado aqui é o acusado. A gente diz que ele é um necessitado jurídico, porque todo mundo que tem contra si uma ação penal está vulnerabilizado, está necessitado de alguém para protegê-lo. Tanto é que a ação nem começa, nem anda, se não tiver alguém patrocinando a defesa. Mas amanhã eu posso estar ali na acusação representando uma outra necessidade, uma vítima. A Defensoria Pública faz um trabalho de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. A gente se soma à acusação, a gente busca a reparação, a gente traz para o processo a versão da vítima. Hoje, como eu estou comprometido com a representação do réu, eu vou trazer para vossas excelências a versão do réu. Mas eu trago, no dia a dia, a versão do necessitado por justiça. E trazer a versão do necessitado por justiça não significa chegar aqui e ficar igual uma pessoa que não tem sobriedade, sustentando uma tese absolutamente distante do processo, distante da prova dos autos. É o que eu sempre digo, a Defensoria Pública é tão limitada quanto o Ministério Público aqui durante os debates. Eu só consigo sustentar o que consta do processo. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim, não foi o Luiz, não. Ele estava na Europa nesse dia. Se eu falar isso, vocês vão começar a rir. Aí, o defensor público ficou doido. Está lá, ele confessou, tem prova que todas as testemunhas falaram que foi ele. Ele vai chegar aqui e vai dizer que o cara estava na Europa? Não vou fazer isso, não faz nem sentido esperar que esse é o papel da Defensoria Pública. Não funciona assim. Sou limitado igual ao Ministério Público. Eu examino a prova do processo, vejo qual é a tese jurídica, qual é o direito que tem ali sendo violado pelo meu assistido. E isso implica em reconhecer qual é a versão dos fatos verdadeira. Por isso que eu disse que toda a história, né, aqui tem dois lados trazendo histórias, toda a história tem os seus dois lados. Por isso que vocês escutaram aqui o promotor e agora vão ficar aqui ouvindo um tempinho a Defensoria Pública falando para a gente trazer o nosso lado da história. E nessa questão de trazer lado, é o que eu sempre digo. Antes de acreditar em qual é o lado verdadeiro, primeiro se pergunta, quem é que tem que provar? Não faz sentido eu ter que ficar fazendo trabalho de promotor. Então, eu trabalho com aquilo que eu tenho que provar. Aí é um exemplo. Vou trazer um exemplo aqui para vocês prático. Eu tenho essa caneta aqui. Aí eu quero provar para vocês que essa caneta aqui é azul. Tá? Aí eu falo, ó, é uma caneta, ninguém discute, tem uma tampinha azul, tem um fundinho azul, vamos julgar essa caneta por ser azul. Aí vocês podem se acelerar, né, sem nem ouvir a outra parte, sem nem ouvir o argumento de defesa da caneta, e falar, essa caneta é azul, porque ela parece que é azul, ela tem a tampa azul, ela tem um fundinho azul, então é uma caneta azul. Mas quem é que tem que provar que ela é azul? Sou eu estou sustentando que ela é azul. E, pô, se ela é uma caneta e eu tenho um papel na minha mão, é muito fácil eu provar para você. Eu pego aqui, ó, é azul. Aí. Mas não é azul, é vermelho. O que eu estou querendo mostrar com isso? A analogia da caneta. Muitas vezes uma coisa pode parecer uma situação, e quem quer provar que é essa situação, tem que riscar a caneta no papel, tem que mostrar. Eu falei que ela era azul, estou com o papel na mão que vou mostrar para vocês que isso aqui é azul. Só que a acusação não riscou o papel para mostrar que essa caneta era azul. Ele até riscou parcialmente, por isso que eu vou concordar com o Ministério Público em alguns pontos. O Dr. Lucas aqui imaginou que eu fosse falar em legítima defesa, que eu ia achar que ele falar que o acusado tem que sair daqui impune, que não sei o que, não sei o que. Eu reparei, eu estudei o processo, assim como o Dr. Lucas, e tinha dúvidas se aqui era caso de legítima defesa. Quando eu cheguei aqui, até conversei um pouco com o Dr. Lucas, o doutor aqui acha que é a legítima defesa, é a versão que o acusado vem sustentando, mas vamos acompanhar a instrução. É por isso que a gente ouve testemunho aqui.
É por isso que eu fico ali atentamente ouvindo o doutor Lucas. Depois de ouvir as testemunhas e depois de ouvir o Ministério Público, ele me convenceu. O Ministério Público me convenceu. E eu já falei ali, até com... Não falei contigo? Você acha que é caso de a gente não sustentar a legítima defesa. Eu fiquei ali, porque o processo é dialético por uma razão. Eu não fico ali ouvindo ele falar por 1h30 com o ouvido fechado. Estou ouvindo. A gente está debatendo. O nome é debate oral. Ele traz ideias, ele mostra provas, eu reflito sobre o que eu pensava e cheguei à conclusão de que me convenceu. Não tem legítima defesa, não. Não tem, porque ele falou com acerto. Houve aqui excesso por parte do Luiz. Né? Se ele quisesse só se defender, considerando que era uma mulher mais frágil, não precisava o nível todo de agressividade que ele usou. Por isso, estou convencido, junto com o Ministério Público, de que aqui houve uma consumação de um feminicídio. Quando eu digo que houve a consumação de um feminicídio, estou dizendo que concordo, inclusive, com a qualificadora do feminicídio. Outro ponto de acerto do Ministério Público. E não precisa vocês ficarem espantados quando eu falo que eu estou concordando com o Ministério Público, porque eu falei no início, eu sou limitado pelas provas. O Ministério Público comprovou tal fato, eu não tenho como fazer diferente. Eu não tenho como chegar aqui e sustentar outra coisa. Eu não tenho poderes ilusionistas. A gente usa essa roupa aqui por uma questão formal, não é porque ninguém aqui é bruxo, ninguém sabe lançar feitiço. Então eu não tenho como lançar um feitiço aqui, chegar aqui para Natália, com esse feitiço você vai me absolver o meu assistido, independente das provas. Não consigo. Então eu sou limitado pelas provas. E aqui eu presto um serviço público. Assim como o promotor falou que para ele era mais fácil pedir absolvição para ir embora mais rápido para casa, o mesmo se diga em relação ao defensor público. Não ganho um real a mais, um real a menos, se o réu sai absolvido. Sou servidor público, meu salário todo mês, salário que acho satisfatório, né, pago pela sociedade, então não tem motivo de eu vir aqui querer achar que ninguém tem que ser condenado. Pelo que eu fico tão feliz quanto a acusação quando um culpado sai daqui condenado. Sou cidadão igual todo mundo. Sou uma pessoa que ama o direito, eu sei que as normas têm que ser cumpridas, então não fico chateado. Não sei quem foi que falou, Luiz Henrique, que a defesa não pode concordar com a acusação em momento nenhum. Podemos sim, desde que aquilo fique provado. Isso aí eu não negocio. Eu, Márcio, se estivesse sendo julgado aqui, sabe o que eu esperaria dos jurados? Que julguem de acordo com o que foi demonstrado de prova. Era só isso. Esse lance da recusa de jurados que o promotor trouxe aqui como uma forma de trazer credibilidade para a tese dele, na verdade aquele foi um argumento retórico. A recusa de jurados faz parte do jogo. Não é porque eu recusei um jurado, fazendo uma análise de perfil de julgamento, que eu estou querendo falsear a justiça. Não, é a regra do jogo. Ele vem aqui, ele fala 1h30, ele fala depois de mim e eu falo por último. Tudo isso são regras do jogo. Eu não posso chegar aqui e renunciar às regras do jogo. Dizer, não, vai ser diferente nesse aqui. Eu concordo com o promotor, acaba o julgamento, vamos direto para a sala secreta votar. Não posso. São regras do jogo. E as regras do jogo têm que ser utilizadas em benefício da tese que você está sustentando. O Ministério Público diariamente recusa jurado pelo um viés estratégico. A gente faz pesquisa de jurados, o Ministério Público faz pesquisa de jurados, eles sabem do perfil de vocês e vai recusando de acordo com o interesse do que está sendo sustentado. E aqui, eu, enquanto defensor público, não vou ficar chateado. Já conversei com o Luiz, ele também não deve ficar chateado, porque, como bem disse o promotor, ele está arrependido. E se ele está arrependido, ele sabe que vai ter que ser responsabilizado. É que ele foi lá porque a Simone estava depredando o patrimônio que era dele. Então, como que a gente vai fazer aqui para pensar? Qual o raciocínio que a gente tem que fazer? Diz lá a Constituição que vocês votam por íntima convicção. O que isso quer dizer? Vocês não têm que fundamentar, vocês podem votar em total contraste com a prova, tudo mais. Mas o que se espera? O que o legislador pensou para vocês? Vocês, quando tiverem com dúvida, não sei se essa história que o defensor público está contando é verdadeira ou é a do MP. O negócio está nebuloso. O PMV aqui fala uma coisa, teve BO aqui falando outra, teve testemunha dizendo aqui outra. O negócio está embolado. Na dúvida, vocês têm que votar de acordo com os interesses do acusado. Isso não é benefício para o acusado, não. Isso é uma previsão na lei, por quê? O legislador já fez o cálculo. Se você julga contra um inocente, você tem dois resultados negativos. O inocente que está sendo condenado por uma coisa que não fez e deixando o eventual culpado livre. Aqui, se você absolve ou diminui uma qualificadora, você vota com a defesa na dúvida, mesmo ele sendo culpado,
O único resultado ruim é que o culpado foi beneficiado. Então, é 2 contra 1. Dentro dessa análise prática, o legislador falou, jurado, juiz, vai julgar na dúvida? Julgue em benefício da defesa. Então, o Ministério Público não investigou melhor, não trouxe aqui a criança, não fez a escuta especial, o depoimento especial da criança para que ela contasse essa versão melhor, se limitou aqui à versão que os policiais trouxeram aqui, o policial nitidamente interessado em ratificar a condução, a investigação, ele é um agente de segurança pública, afinal, não é suficiente. Até porque a defesa se ocupou de trazer testemunhas que disseram o contrário. E isso me leva à última tese defensiva. O doutor Lucas sabe que eu não costumo falar muito tempo, vou falar rápido, para não tomar muito tempo de vocês. Qual é a última tese defensiva que tem um link com o que eu estou falando agora? Existe um último pedido do MP de aumentar a pena porque o Luiz teria descumprido uma medida protetiva de urgência. Né? A Lei Maria da Penha diz lá. A mulher foi na delegacia, falou que sofreu violência, o juiz nem quer saber. A mulher falou, já bota a medida protetiva para não ter aproximação. E tem que ser assim mesmo. Se a mulher estiver mentindo, daqui a pouco passa, fica tudo bem. Se a mulher estiver falando verdade, a gente pode evitar um feminicídio. Então tem que ser assim mesmo. É assim, independente de ser homem, o juiz, ser mulher, o juiz, é assim que a lei manda. Então foi lá na delegacia, falou que está medida protetiva. Mas quando que essa medida protetiva passa a valer? Com a intimação do acusado ali, com a intimação do noticiado, que é como é chamado, porque não tem processo penal ainda. No caso concreto, ele não foi notificado. Quem está dizendo isso não é o Defensoria Pública, não. É o Ministério Público. Vou mostrar aqui para vocês a alegação final aqui do Ministério Público. Escreveu aqui, ó. Pode acreditar em mim, não vou nem mostrar para vocês, que se for mentira ele vai me parar na hora. Note-se, a propósito, que embora não tenha sido formalmente notificado quanto às medidas protetivas, Luiz tinha plena ciência do deferimento das injunções, conforme declinou ao ser interrogado em juízo. Isso aqui deu um BO aqui no processo. O Ministério Público chega e fala que não teve notificação oficial. A lei diz que, para responsabilizar ele por essa questão, ele tem que ter sido notificado. Aí o que a juíza que estava conduzindo o caso antes fez? Que era outra juíza que estava, o doutor Tiago não era o juiz do caso ainda. Ela chegou aqui e decidiu, olha só, não vou aceitar essa acusação, não. Aí está aqui também, se for mentira ele vai me parar. Nesse caso aqui, a decisão da juíza, não tinham acusado ciência oficial sobre as medidas protetivas, verificando de plano a ausência de tal causa de aumento. Ela fraiou ali, o negócio nem era para vir para cá. Aí a promotora do caso insistiu, chegou no depoimento, extraiu do acusado a fala de que ele já sabia da medida protetiva. E é com base nessa fala do réu, que estão utilizando a fala dele, para poder falar que tem que entrar essa causa de aumento aqui. Mas o que acontece? Ele pode ter até se equivocado. Imagina, se eu chegar para... Vamos dizer que a sua esposa chega assim, ô Thiago, tu tá com a medida protetiva, não quero nem olhar na sua casa, se você aparecer aqui, eu vou chamar a polícia, você vai sair preso. Aí se eu te perguntar, mas tu tá brigado com tua mulher? Aí tu vai falar para mim, claro, pô doutor, minha mulher fez uma medida protetiva, se eu chegar lá eu tô ferrado, não vou nem aparecer. E tu vai contar isso para todo mundo, sendo que tu nem foi notificado, e às vezes a mulher tá até mentindo. Então, nesse caso, foi o que aconteceu. Ele ouviu de alguém que tinha a medida protetiva contra ele. Não teve intimação. O MP confirma que não teve. Chegou a ponto de a juíza travar a acusação. Aí a promotora insistiu, pegou a fala dele e tal. O juiz falou, bom, vamos deixar para o jurado decidir. Tacou para cá e a coisa veio. Mas você vê que é uma situação aqui que tecnicamente não se sustenta. Porque para dizer que ele descumpriu a medida protetiva, ele tem que ter sido intimado antes, senão ela não tem eficácia. Se, por exemplo, a Natália foi lá conseguir a medida protetiva contra o Tiago. Por favor, claro. Você falou, ele vai me interromper, por isso que não, fica à vontade. só a fala dele, né, que fala que sabia da medida protetiva. A Eliane, que é a namorada dele, está nas 2.683 da gravação. Isso. Ó, que ela nunca... Ele e a namorada dele falaram, isso é verdade. Isso. Então a própria namorada dele falou que nunca sofreu agressão de cargos e que o réu tinha conhecimento da medida protetiva em favor da vítima. Então foi ele e ela. Não, só não, eu imaginei que ele fosse falar isso. Eu imaginei. E aí eu já estava preparado que ele ia falar isso. Aí eu, não, tá? Aí eu perguntei, aí vem o lance lá da caneta. Caneta, pelo que ele falou agora, está parecendo azul, né? O que eu, o Ministério Público, faria? Tranquilo, em diligência, juiz, junta aqui aos autos o processo lá da medida protetiva, que vai ter a intimação oficial dele. Mas eu tenho certeza que eles viram e perceberam que não tinham. Não tinha essa intimação oficial. Tanto que eles chegaram a ponto de afirmar,
em alegações finais aqui, que não tinha. Fizeram isso porque espiaram lá o processo. Não teve a notificação, não. Mas como ele falou, vamos aproveitar. Só que isso é tecnicamente, e esse é meu ponto, doutor, é tecnicamente errado, por quê? Para dizer que eu descumpri uma medida, eu tenho que saber que essa medida existe pelos meios oficiais, não é pelo ouvido dos outros, não é porque fala a boca falou assim, minha namorada disse que tem a medida protetiva, então ela já está em eficácia. Não, tem que ter uma intimação oficial. Essa tese é tão verdadeira que, caso vossas excelências diverjam aqui da tese defensiva e condenem, eu não gosto, eu sou contra recorrer de decisão de jurado, mas essa eu vou ser obrigado a fazer um recurso, porque é uma hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Para impor essa causa de aumento, o Ministério Público não poderia deixar de demonstrar uma intimação oficial do acusado. Não pode, ele falou que sabia. Não pode. Não se condena por essa causa de aumento sem a demonstração de que houve a intimação oficial. E no caso concreto, tanto não teve que o próprio MP afirma que não teve. Então, se não teve, vamos dar a César o que é de César. Essa causa de aumento tem que ser extirpada. Faltou aqui a intimação oficial. Ele não estava descumprindo. Ele foi lá e matou. A mulher tem que ser responsabilizada por isso. Mas, tecnicamente, ele não estava descumprindo medida protetiva coisa nenhuma. Porque não teve intimação oficial. Ele não pode ser atropelando as regras do jogo. Aqui, por isso que eu digo, minha função aqui é fazer com que os direitos deles sejam respeitados. E aqui está um deles. Então, assim, já caminhando para o final, recapitulando, concordo com o MP, fiquei convencido, não teve legítima defesa, ele realmente tem que ser condenado por um feminicídio consumado, mas a gente tem que reconhecer esse contexto que foi relatado aqui por todas as testemunhas. É uma questão que até o Ministério Público concordou. A Simone era uma pessoa complicada, era uma pessoa que provocava, era uma pessoa que ameaçava os outros de morte. Se ela traficava, é irrelevante. Mas agora ela provocava, ela usava droga no ambiente ali com o filho do Luiz, ela ficava botando facada nos outros, invadia a casa dos outros, vinha com um taco de beijo. A gente ouviu um monte de coisa aqui que a Simone fez. E dizer que isso não justifica um desconto na pena dele é ignorar o ordenamento jurídico. Aí é atropelar um direito dele. E a gente não precisa atropelar o direito do réu para satisfazer o direito da vítima. A gente pode conciliar os dois. Entendeu, Fabiano? A gente pune ele pelo que ele fez, pelo que está demonstrado na prova dos autos, e reconhece os direitos dele de acordo com o que foi demonstrado aqui nos autos. Com isso, decisão aqui que eu entendo totalmente compatível com a prova dos autos. Condenação, feminicídio, tirando aqui a causa, a motivação torpe e a causa de aumento aí do descumprimento de medida protetiva. Até porque, falando da motivação torpe, também não estou convencido de que isso é torpe, tá? Vamos dizer que a gente admita que ele matou ela por causa da questão da propriedade, lá da posse. Convenhamos, né? Não sei se vocês têm imóvel aqui e tudo mais. Se a pessoa se apropria do seu imóvel, tira a tua casa, fica lá, fazendo aquilo de ponto de venda de droga, não justifica tu ir lá matar, mas é um motivo repugnante. Quando eu falo que é torpe, a motivação torpe, tem a motivação torpe e a motivação fútil. Fútil é uma desproporção enorme entre o motivo que você levou ali e a agressividade que você empregou. Agora, torpe é pior. Torpe é uma coisa repugnante, é uma coisa repulsiva, que a sociedade tem nojo de saber que alguém faz isso. Vocês têm nojo de saber que alguém teria matado outra pessoa porque ela tomou o apartamento, tomou o imóvel dela? Não dá nojo. A gente quer punir, deve ser responsabilizado, mas não é torpe. Isso aí já foi um exagero, é um exagero que eu lido aqui todo dia, porque o Ministério Público não concorda com a pena do homicídio simples. Particularmente, também acho que a pena para o homicídio simples é baixa. Aí o que o MP faz? Sempre imputa uma qualificadora, mesmo sem ter cabimento nenhum. Porque olha a mudança drástica. Se o homicídio é simples, a pena mínima é de 6 anos. Se ele é qualificado por não importa a quantidade de qualificador. Entrou uma qualificadora, a pena mínima sai de 6, pula para 12. Aí o que o MP faz? Esse caso aqui não tem qualificadora nenhuma. A gente joga aqui com motivo fonte torpe. O jurado não entende muito bem mesmo que é isso, vai querer só punir mais. Aí a pena mínima já vai para 12 anos. E aí começa o festival de qualificadora. Então é absolutamente comum pegar denúncia assim com essas qualificadoras que tem nenhum cabimento, muitas vezes não tem nem sentido. Já aconteceu o caso aqui de a motivação que o MP trazia, fútil, na verdade era uma coisa que dá para sustentar até a legítima defesa, para ver como é que a forçação de barra acontece. Nesse caso, além de não ser torpe, se fosse verdade essa motivação, não teve demonstração de que foi esse o motivo. É pelas circunstâncias, do nada, 23 horas da noite, ir lá para casa só para poder matar ela na frente de todo mundo, podendo ser flagrado, podendo ser preso.
tem tudo a ver com um ato de impulso, fruto de alguma coisa que ele ficou sabendo contra ela. No caso, foi a versão dele, que ela estava lá depredando patrimônio. Então, aqui, a gente espera que esse motivo fútil seja rejeitada a causa de aumento de pena, que vai ser o último quesito que vocês vão votar, e seja acolhido a tese da diminuição de pena por conta da violenta emoção. E aí, só para fazer uma... Como eu terminei aqui no tempo bom, eu vou só recapitular aqui. O doutor Tiago é um juiz muito experiente, vai explicar como é o sistema de votação direitinho para vocês, mas eu quero aqui também apresentar a minha explicação. O primeiro e segundo quesito é o que a gente chama de autoria e materialidade. A gente concorda com o MP, é sim, sim, no primeiro e no segundo. Terceiro quesito, jurado absolve o acusado. Eu estou sustentando aqui que não teve legítima defesa porque, no meu ver, tecnicamente, as provas não demonstram. Tá? Mas se o jurado entende que, eu no lugar dele faria o mesmo, por íntima convicção é o que aquela mulher mereceu, enfim, vocês votam livres por isso. Cada um tem seu senso de justiça. E aí, por íntima convicção, entendeu aqui que é caso de absolver, que não é só uma circunstância de diminuir pena, aí vota assim aqui. Se não absolver, vai começar agora a votar o que a gente chama de qualificadora e minorante. Aí vai começar pela minha do homicídio que é dito privilegiado. Se acolher aqui que o homicídio é privilegiado, já nem vai votar o próximo. A questão lá do motivo torpe já fica morta. Se ele teve até um motivo um pouco relevante para ter feito o que fez, muito menos dá para dizer que foi torpe. Então, um anula o outro. Então, aqui no quarto quesito, se agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação, na medida em que a vítima exibiu uma faca e o ameaçou de morte, sim, excluiu o quinto quesito. O sexto quesito é o quesito do feminicídio. Concordo que o MP tem que imputar, ele tem que responder por isso. Sim para o sexto. E o último, que é o da suposta violação à medida protetiva, por uma questão técnica que eu expliquei aqui para vocês, é não. O doutor Tiago, na hora de cada quesito, vai explicar também. Mas esse era o resumo geral da tese defensiva. Vejam que aqui a Defensoria Pública trouxe aquilo que a prova indicou. Eu não venho aqui trazer absolvição para quem não merece, não venho aqui sustentar a tese desconecta, estou limitado pela prova, eu presto um serviço público e o serviço que eu presto é defender direito, mas o direito tem que existir. Mágica não faço e nem gostaria de fazer. Se eu tivesse poder de fazer uma magia para livrar um culpado, não usaria porque aí é magia negra já. Não concordo. Não acho que quem tem que ser punido tem que ser absolvido. Fico feliz igualzinho MP, igualzinho qualquer cidadão. É culpado, pau. Mas vamos dar o pau na medida do que ele fez. Do contrário, é injustiça. Não é assim que eu gostaria de ser julgado. Tenho certeza que não é assim que Vossas Excelências gostariam de ser julgado. Então, como o doutor promotor não virá em réplica, segundo o que foi dito aqui, essa é a nossa despedida. Foi um prazer enorme, Natália, Márcio, Luiz Henrique, Fabiano, Tiago, Wagner e Rogério. Vocês vão ficar aqui pela quinzena, talvez a gente faça algum outro júri juntos. Eu trabalho aqui no Tribunal de Justiça de Curitiba, então eu atuo nesse plenário e no outro. Mas eu quero aqui agradecer, viu, pela atenção que a senhora e os senhores prestaram aqui para falar da Defensoria Pública. É muito importante que a sociedade civil, aqui representada por vocês, escute os dois lados da história. Toda a história tem dois lados. A que está certa, a que está errada, vocês vão decidir, e para ser justo, de acordo com a prova. Eu tenho certeza que vocês estão mais do que aptos para isso. Ficaram aqui ouvindo a gente falar por muito tempo. Os fatos foram esclarecidos, as questões jurídicas também. Então, muito obrigado. Que Deus ilumine a mente e o coração de vocês quando julgarem esse caso. Muito obrigado pela atenção. Agora eu vou só falar com o juiz-presidente sobre questões que são ele que julga para não ficar fazendo vocês ouvir coisa toda. Doutor Tiago, a Defensoria Pública se dirige ao juiz-presidente nesse momento para tratar de questões dosimétricas em eventual condenação, que inclusive a Defensoria Pública espera que ocorra, para fins que seja reconhecida a atenuante da confissão. É inquestionável aqui o intento colaborativo do acusado, que de bom grado explicou aqui o que foi feito, inclusive se arrependeu. Além disso, aqui eu vou sustentar mais uma atenuante, doutor Tiago. Vou explicar por que eu vou sustentar essa atenuante. É a atenuante lá que é equiparada ao homicídio privilegiado do 65, inciso 3, letra C, porque o requisito é diferente. Aí a Defensoria Pública entende que aqui não haveria uma sobreposição da decisão de Sua Excelência à do júri, porque o que vai ser requisitado para ele seria uma injusta provocação logo anterior à atuação do acusado. E a atenuante do Código Penal, da segunda fase, não exige que essa provocação seja logo em seguida. Por isso, ela é mais ampla e como diverge do substrato fático que foi submetido
aos jurados, a Defensoria Pública também submete a Sua Excelência para que analise a tese à luz de tudo que foi exposto aqui nesse plenário. Então, eram essas as considerações para trazer a Vossa Excelência. Com isso, eu encerro e devolvo a palavra. Ok, Ministério Público, encerrada a fala da Defensoria Pública, interesse em réplica? Não. Ok, jurados, algum esclarecimento adicional? Tá. Doutor Lucas, em relação aos quesitos de acordo, alguma impugnação? De acordo, Excelência. Doutor David, em relação aos quesitos, alguma impugnação, algum questionamento? Não, Excelência, de acordo. Tá, perfeito. Então, jurados, passamos aqui a quesitação e a votação. Alva, peço gentileza que suspenda a transmissão pelo YouTube e a gente retoma apenas tão somente aqui por ocasião da leitura da sentença.